Graça e paz, povo lindo. Quero desejar para você um ótimo dia na presença do Senhor. Eu quero, no dia de hoje, compartilhar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Algo muito especial, que me marcou demais e eu acredito que vai ajudar você também, pois me ajudou. A palavra de Deus, ela me salvou e pode salvar você também. Eu já quero mencionar o título da mensagem, que é O exagero pode levar à morte. Amados, o exagero pode levar à morte. Antes de mencionar o texto bíblico aqui, eu quero orar com você, para que a presença do Senhor esteja aqui conosco, que Ele possa ministrar a sua palavra aos nossos corações de maneira que lhe agrada, da maneira que lhe apraz e da maneira que nós precisamos. Oramos. Espírito Santo e amado Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use os meus lábios no dia de hoje, Senhor, que o Senhor possa fazer a Tua vontade no nosso meio, Senhor, pois a Tua palavra é a verdade ela liberta, meu Pai, a verdade ela salva, Senhor. Oh, Senhor amado e querido, fala de uma maneira, Senhor, conosco, que possamos aprender mais de Ti, Senhor amado. A Tua palavra é encantadora, é majestosa, é poderosa. Oh, Senhor amado e querido, que essa palavra possa alimentar os famintos, Senhor amado, saciar os sedentos, ó Pai, aleluias, Pai, instruir, Senhor, aquele simples, Pai, em nome de Jesus, eu coloco tudo na Tua presença, Pai, usa-me conforme a Tua vontade, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Como eu falei, o exagero, ele pode levar à morte. E eu quero dar um exemplo bíblico aqui. Eu vou contar uma história bíblica, mas eu quero deixar um versículo também. Eu peço que você abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 15. O subtítulo fala: a moderação em tudo é boa. Esse livro foi escrito por Salomão e no versículo 5 ali diz assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenha isto e também aquilo, e não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Oh, glórias, aleluias. Olha que coisa linda, né? Quem teme ao Senhor, de tudo isso sai ileso. Quando nós tememos ao Senhor, o próprio Senhor e a sua palavra, ela nos instrui pelo bom caminho. Ela nos dá sabedoria, nos dá moderação, nos dá discernimento, nos traz paz. E com isso nós não venhamos a pecar no exagero, porque o exagero, ele, assim como ele mata, ele é um pecado. Sabe, amados, eu quero contar a história de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Pedro era um apóstolo sanguíneo e por mais que eu não queira ser sanguínea, eu me identifico muito com Pedro, né? Nós somos muito parecidos, eu sou muito parecida com ele. Pedro, em certa ocasião, quando estava com Jesus, Jesus estava para ser preso lá, vieram os soldados, tudo, para prender Jesus. E Pedro, exagerado, como sempre, né, apaixonado por Cristo, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote. E Jesus, na mesma hora, repreendeu ele. Pedro, não faças isso. Aquele que vive pela espada, morre pela espada.
Jesus estava com certeza aflito, tinha chegado a sua hora, mas o que nos faz pecar não são os sentimentos, mas sim as atitudes que tomamos. Jesus estava aflito, estava ansioso, com certeza, mas ele não pecou. E Pedro, por sua vez, né, exagerado, foi e tirou a espada. Foi repreendido pelo nosso Senhor Jesus por isso. O exagero, ele nos leva à morte, porque é preciso um equilíbrio. Tudo que nos faz bem, se for usado com exagero, mata. Tem diversos exemplos. A comida, por exemplo, ela nos dá força, ela nos mantém vivo, ela nos fortalece, ela nos dá ânimo, ela nos traz saúde. Porém, se usarmos a comida em excesso, ela mata, nos traz doença, obesidade. A obesidade acarreta vários outros problemas, trazendo a morte. Outro exemplo, o fogo. O fogo é algo sublime que foi criado. O fogo, ele serve para aquecer, né? Ele tem ótimas utilidades para aquecer. A gente pode fazer tanta coisa boa com o fogo se for usado com moderação. Porém, se o fogo for exagerado, pode causar destruição e a morte. Outro exemplo que eu quero dar, que eu ouvi de uma pastora numa pregação e que eu gostei demais. A água, amados. A água, ela serve para saciar a nossa sede. A água é vida. Ela mata a sede. Ela refresca o nosso corpo em dia de calor. Porém, a água em exagero, ela mata. Quando a água é em exagero, como a das enchentes, ela causa destruição, morte, tristezas. Então, tudo que é exagerado traz mal, traz morte. Nós precisamos ser equilibrados. A palavra de Deus nos pede. Tem outro versículo que eu quero ler aqui com você, que eu anotei. Deixa eu só ver aqui onde é que tá. Só um segundo. Aqui em Filipenses 4:55 diz: seja conhecida a vossa moderação diante dos homens, porque perto está o Senhor. Nós, como igreja, como cristão, a gente tem que ser moderado, amados, porque perto está o Senhor das pessoas moderadas. O Senhor se agrada de pessoas sensatas, pessoas sábias, pessoas equilibradas. Inclusive, né, um dos frutos do Espírito Santo, né, aquele que tem o Espírito Santo de Deus atuante dentro de si, um dos frutos é a moderação. E eu confesso para vocês que é um dos frutos que eu mais almejo ter diariamente, continuamente na minha vida, porque como eu disse antes, eu me identifico muito com Pedro, por ser sanguínea, por a minha vida inteira eu fui uma pessoa exagerada, e por causa do meu exagero eu quase sucumbi, eu quase morri. Mas agora que eu tenho a Cristo, o Senhor me refreia, o Senhor me coloca limites. O próprio Deus maravilhoso, através da sua palavra, me ensina, me refreia, me segura, para que a minha natureza exagerada não venha à tona novamente. Eu, há 13 anos atrás, quando eu tive o AVC, a causa do AVC, né, uma das causas do AVC foi o exagero, amados. Eu era doente, psicologicamente, emocionalmente, porque eu não queria ser gorda. E aí eu fazia regimes exagerados, loucos, né? Eu queria ser magra, magra, magra. E quando me deu o AVC, amados, para vocês terem noção do exagero, eu estava há 10 dias sem comer, amados. 10 dias só bebendo água. E eu trabalhava muito, gente. Outro exagero que eu cometi. Eu trabalhava muito. Eu trabalhava de segunda a segunda em 2 empregos. Eu trabalhava de dia e de noite. De noite num restaurante, de dia eu fazia as minhas faxinas, né? Por causa do exagero. Porque eu nunca fui equilibrada, sempre fui exagerada.
né? Isso causou uma estafa muito grande no meu corpo, na minha mente, na minha saúde. Misturado com aquela dieta louca de ficar 10 dias sem comer. Quando me deu AVC, eu era só couro e osso, super magra, né? E acarretou quase a minha morte. Mas graças a Deus que o Senhor Deus entrou nessa jogada, que o Senhor Deus entrou com providência em minha vida e se apresentou a mim como meu freio, como meu salvador. E hoje, amados, ele colocou limite em mim para que aquela velha natureza exagerada não volte. Por exemplo, o Senhor, o próprio Deus, colocou em mim um limite de eu não ficar muitas horas sem comer. Vocês acreditam que eu tenho a capacidade de esquecer de comer? Eu não penso mais em emagrecer, fazer regime, nada disso. Mas por conta de eu ter uma vida muito corrida, né, muito trabalho, mais os trabalhos domésticos com mãe, né, que eu cuido do meu filho, os trabalhos do projeto, da casa, né, eu corro muito e muitas vezes eu esqueço de comer, mas o Senhor me lembra. Sabe como? Quando eu começo, o meu corpo dá sinais. Depois de 3 horas sem comer, o meu corpo começa a dar sinais de fraqueza, tontura, né? Eu já começo a perder os meus reflexos, né? O Senhor colocou esse limite em mim para que eu não volte a fazer loucuras, comprometendo a minha saúde e a saúde dos meus filhos também, né? Porque se eu ficar doente, quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar do meu pequeno Henry, né? Então o Senhor é o meu freio, o Senhor é o meu limite. Ele colocou limitações em mim para me proteger de mim mesma, da minha natureza exagerada, né? Outra coisa, Deus, por conhecer essa minha natureza exagerada, vocês sabem que na minha juventude eu tive convívio com pessoas do mundo das drogas. Eu praticamente me criei no mundo das drogas, né? Eram pessoas em torno de mim que usavam drogas, né? Que se envolvia com drogas. Então, eu podia ter pendido para esse lado, mas o Senhor colocou temor no meu coração. Mesmo eu não sendo crente naquela época, mesmo não conhecendo a Cristo, Deus já colocou um limite ali, porque sabia que eu era uma exagerada e que se eu pendesse para aquele lado, dificilmente eu ia sair. E Ele não ia poder me usar hoje com poder e autoridade do jeito que Ele me usa. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos seus escolhidos, porque Ele é bom demais, amados. Se a gente entregar nossa vida para Ele, como eu fiz, o Senhor colocará limites para que a gente não venha cair novamente. Quando o nosso coração, a nossa vida está na presença dEle, Ele cuida de nós, amados. Porque perto está o Senhor daquelas pessoas moderadas, assim como disse a palavra de Deus agora há pouco que eu estava lendo. O Senhor cuida de cada um de nós, que possamos ser pessoas moderadas, controladas, né? Que a gente não venha cometer exageros em nenhum departamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Mas vocês sabiam que tem um versículo bíblico que ele cuida e trata até disso? Porque tá ali, deixa eu ver onde é que tá, que eu acho que é 2 Coríntios 3, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, deixa eu achar aqui para você. 2 Coríntios... Eu tinha marcado aqui, mas eu mexo tanto na minha Bíblia aqui, porque como eu disse, eu sou apaixonada pela palavra. 2 Coríntios 3, 7, se não me engano, 5, fala que a palavra mata, porém o Espírito vivifica. Ou seja, quando aqui, ó, 2 Coríntios 3, 6, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Quando somos exageradamente estudiosos, temos a tendência a nos apoiar no conhecimento e não no poder e a manifestação do Espírito Santo.
e com isso morremos espiritualmente. Já não somos mais aquelas pessoas usadas por Deus com poder, com autoridade, com unção, porque nós colocamos toda a nossa fé, nos apoiamos no que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos e naquilo que nós podemos. O Senhor é tão bom e através da sua palavra Ele nos auxilia em tudo. Ele nos cerca de muralhas protetoras. Não são muralhas que vão nos limitar para que a gente não cresça, para que a gente não expanda, né? Para que a gente não venha expandir os nossos sonhos, nada disso. O Senhor não quer nos podar. Pelo contrário, o Senhor quer nos proteger de nós mesmos, porque o Senhor conhece a nossa natureza. Que a graça e a paz esteja contigo e que tu possa, através dessa ministração que o Senhor colocou no meu coração, refletir sobre o perigo do exagero. O exagero mata, queridos. Temos que ser sóbrios, sensatos, equilibrados. Em tudo seja conhecida a nossa moderação diante dos homens. Que Deus abençoe a todos, queridos. Um beijão.